Boa tarde, pessoal. Começando uma live aqui no canal Amor Supera Tudo, com o nosso amigo Clóvis Caetano, pré-candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos, aqui no município. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso poder bater um papo com vocês. Estou aqui direto do meu escritório de advocacia para esse momento, esse tempo aqui reservado para poder dar essa atenção para o Fernando, que é uma pessoa que está vindo aí com uma atuação maravilhosa na cidade, entrevistando, conversando com cada candidato a prefeito, aos candidatos a vereadores e as lideranças da cidade. Para mim é uma honra, Fernando, e é uma honra a todos que estão nos ouvindo aí do outro lado da tela. Clóvis, me conte um pouquinho da sua história política aqui na região de Ferraz de Vasconcelos. O que te levou a vir como pré-candidato a prefeito? Boa pergunta, viu, Fernando? Na verdade, uma excelente pergunta. Eu sou morador de Ferraz há praticamente 40 anos. Ou seja, quase desde que nasci. Vim para cá 2 aninhos de idade aí. E o que ocorre? Trabalhei já em gestões anteriores, né? Sou formado em música, formado em direito, pós-graduado na área de direito. Eu tenho 3 pós-graduação na área de direito público, na área de direito constitucional e direito tributário. E a minha área de atuação envolve diretamente o poder público. E por envolver o poder público e por sempre eu estar atuando a favor da sociedade, não tem por que eu não vim candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos para ajudar essa sociedade, a qual eu já ajudo, né, já trabalho atuando a favor dela. Então, minha atuação política sempre foi a favor da cidade. Fui secretário de Meio Ambiente, fui diretor de cultura no município. Para vocês terem noção, quando eu estava como secretário de Meio Ambiente do município de Ferraz de Vasconcelos, a cidade estava cheia de lixo, a cidade estava aí cheia de aterro, a cidade estava aí já tumultuada de lixo. Eu fui o principal responsável por fazer toda aquela ação em que a cidade ela se tornou uma cidade melhor, limpa, né? Limpamos o lixo que, na época, o prefeito, o Dr. Jorge deixou. Fui o responsável no meio ambiente por multar aterros clandestinos, fechar aterros clandestinos da cidade. Aí no Margarida, na rua Antonino Melo Bueno, aí perto de vocês, né? A rua Antonino Melo Bueno, eu fui o responsável por fazer a recuperação de uma nascente, a nascente mais antiga que tem aí no Margarida. O responsável foi eu. Para você ter noção, tem coisas que às vezes a população desconhece, né? Até porque a gente não vive fazendo propaganda, né? Não tenho muito tempo para fazer propaganda das ações que eu faço, até porque o trabalho não me permite, né? A gente tem que cuidar dos nossos clientes. Então, a principal, eu costumo dizer que o que me levou a vir fazer parte dessa disputa eleitoral, desse pleito eleitoral na cidade de Ferraz de Vasconcelos, é ver o quanto, por exemplo, o bairro do Margarida, o bairro da Vila São Paulo, o centro da cidade e os demais bairros da cidade estão largados. E isso não é uma culpa do Zé Biruta, isso é uma culpa de sucessões de prefeitos e lideranças que vêm ocupando os cargos políticos na cidade por muito tempo. Então, é mais ou menos por aí que eu me predispus a ser o candidato a prefeito da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Como que você vê o negócio, sobre a pandemia no município, né? Sobre os problemas que a cidade vem enfrentando, sobre a pandemia? Como você vê isso? Olha, eu vou te falar agora como um advogado, né? Se uma pessoa viesse me procurar porque teve problema com Covid-19, etc., né? E não foi devidamente atendido, o que uma pessoa deve fazer? Deve ser orientada, não só pelo advogado, mas já deveria ter sido orientada pelo corpo clínico da cidade de Ferraz de Vasconcelos.
o Zé Biruta, o prefeito, foi o principal omisso na questão da Covid-19. E eu costumo dizer, Fernando, que quando o líder não lidera, é muito triste, porque a gente tem uma cidade que ela está fadada a alguns problemas graves, né? E esse foi o que gerou no nosso município. Quando o Zé Biruta disse que nós somos como animais, nós somos como bicho, como raça, como cruzamento de bode, como cruzamento de cavalo, como cruzamento de burro. O Zé Biruta disse que nós somos como cruzamento de asno, né? Ele disse isso, né? E se somos como cruzamento de asno, não sei se você se julga assim ou não me julga, eu tenho certeza que você também não, você do outro lado também não. Ele disse o seguinte, né, que por sermos como cruzamento de animais, né, nós somos mais fortes e que essa pandemia não duraria uma semana, né? Então foi a fala dele. Você imagina se um líder ele fala para os seus liderados, ele fala para as pessoas que votaram nele, que passou de 25 mil eleitores aí, a pandemia ela tem somente uma semana de vida aí. E a gente viu que ele mentiu, a gente viu que ele não levou a sério, a gente viu que ele foi totalmente omisso. Então, por causa da omissão do poder público, muita gente sofreu com essa situação. Não é só isso, eles não fizeram nenhum trabalho, por exemplo, medir temperatura na porta das estações, doar para as populações, para as pessoas mais carentes, o álcool gel, doar para as pessoas mais carentes a máscara. Não houve nenhum trabalho nesse sentido que pudesse trazer segurança para a nossa população no que tange a Covid-19. Problema sério, reconhecido mundialmente, aqui no Brasil não é diferente, um dos principais países que mais teve problema com essa pandemia. O que tinha que ser pelo poder público era ação efetiva, rápida e emergente. E, além disso, eu sou totalmente a favor que se fizesse uma doação para a população de cestas básicas de verdade e que as pessoas que recebam Bolsa Família fosse acrescido ao Bolsa Família um valor adicional. As pessoas que estão recebendo os R$600, os R$1.200, ninguém é vagabundo, toda gente que trabalha, pessoas sérias da cidade, deveria ser acrescido também em torno de R$250 a R$300. O município poderia ter feito muito mais. Acredito que não fez 10% do que daria para se fazer. Sem contar o hospital de campanha que você acompanhou, né? Ele demorou para ser inaugurado, demorou tanto que mostra a responsabilidade do prefeito com a população, ou seja, zero, né? Muita gente já tinha morrido, sofrido, não tinha para onde ir, quando o prefeito ainda estava pensando em inaugurar um hospital de campanha. E tudo isso por causa da primeira fala dele. Qual foi a primeira fala dele? Somos como jegue, somos como jegue, somos como burro, somos como animal. E por sermos como animal, nosso cruzamento de raça vai fazer com que nós vençamos a pandemia, porque ela não vai durar uma semana. E, mais uma vez, ficou aí caracterizado o descaso do prefeito José Carlos Fernando Pacon, Zé Biruta, para com a população, e mostrou o despreparo. Isso é importante, porque isso remete a população a começar a pensar no seu novo candidato a prefeito. Ele tem que ser sério, tem que ter conhecimento, ele não tem que ser doador de assistencialismo, pagar conta de água aqui, conta de água ali, cesta básica, botijão de gás, e não resolver os problemas da cidade, que são problemas de cunho aí enorme e extenso. O que você acha sobre Secretaria da Pessoa com Deficiência no município de Fernando de Vasconcelos que não tem? Primeiro, fui vereador suplente, assumi a Câmara. Eu fui, na história da cidade, o vereador que mais projeto elaborou em menos tempo. Não existiu na cidade de Ferraz vereador que em menos tempo trabalhou mais do que eu. Eu trabalhei mais do que, eu acho que 80% a 90% da Câmara, na história, em um mês eu fiz muito mais do que eles em todo o período de mandato.
Isso você pode acompanhar e está lá na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. O tanto de projetos que eu protocolei, o tanto de indicação que eu fiz, requerimento, etc, etc. Dentre eles, muitos requerimentos que eu fiz, projetos e indicações, foram voltados à acessibilidade. Eu entendo, Fernando, que um poder público ele tem que atender três bases. A primeira, ambiental. A segunda é a questão da pessoa com deficiência. Se não atender, está fora, é a sustentabilidade. Não é possível que o próprio prédio público não atende. Você vê, esse hospital que tem no Margarida, próximo da sua casa, esse posto de saúde, a escada para subir para um idoso já é um sacrilégio. Imagina para uma pessoa com deficiência física, imagina para um cadeirante, imagina como que funciona. Então, isso mostra o descaso do poder público em não olhar para pessoas com deficiência. Outra coisa que eu julgo de extrema importância colocar aqui, eu fui na história do município de Ferraz de Vasconcelos o único a fazer projeto de musicoterapia para atender pessoas com deficiência. Nunca teve isso no município. Em parceria até com a PAI, eu também fiz. Então, assim, fui pessoa que já trabalhou em prol da pessoa com deficiência. E eu vejo com bons olhos que nós tenhamos uma secretaria ou uma diretoria voltada a pessoas com deficiência, até porque só entende bem do seu problema quem tem. Quem não tem, só discursa ele. Então, vocês têm um sentimento que é um sentimento diferente de quem não tem o problema. Por melhor, por exemplo, que uma pessoa tenta fazer por um cadeirante ou por qualquer pessoa que tenha qualquer deficiência, por melhor que ele tente fazer, ainda não sairá melhor do que sendo a própria pessoa. Então, o governo futuro, ele tem que pensar com muita clareza em aglutinar ao seu governo, trazer ao seu governo pessoas com deficiência para que ajude ele a pensar no lugar dessa pessoa. E eu acho que isso seria um caminho para a gente solucionar esse problema. Bom, eu ia acabar de te perguntar o que você acha da pessoa com deficiência, das cadeiras, mas através dessa sua resposta você já respondeu a pergunta que eu iria fazer agora. E o que você acha sobre os postos, as OBS não está atendendo? Olha, Fernando, isso é muito grave. Ausência de atendimento, classificação de omissão do poder público. Repetindo, ausência de atendimento é omissão do poder público. Isso é um crime. Isso é terrível. E isso mostra o desgoverno. Por isso que a população ela tem que pensar em eleger alguém que está preparado. Eu vejo o hospital de campanha com bons olhos. Por outro lado, eu percebo que o município teria condições de fazer algo muito melhor do que o hospital de campanha, num custo muito mais baixo, e mantendo as UBS, mantendo tudo. Porém, o que acontece? A cidade, ela prefere, apesar que, assim, se você pegar a Secretaria de Saúde, eu acho que nem tem no município, mas ela existe, né, no papel, mas ela, na prática, deixa muito a desejar. E aí, o que acontece? Isso é por falta de secretário, isso é por falta de prefeito, e isso faz eles acontecer o que vem acontecendo no município, que é o total descaso na área da saúde, é o total descaso na área de OBS, é uma ausência de planejamento total, é uma ausência de metas aí em prol de enfermidades, em prol de tratamentos, em prol de tantas outras coisas que poderiam ser feitas na cidade e não foi feito. Não existe nada de novo no atual governo na questão da saúde. O município não tem nada de novo. Então, por não ter nada de novo, ele copiou a gestão Filó, ele copiou a gestão Jorge, ele copiou a gestão... Desculpa, voltando, ele copiou a gestão Isidro, a gestão Filó, a gestão Jorge, e assim, vem sendo uma sucessão de cópias mal feita e destrutiva. Se os governos passados foram ruins,
ele está sendo 1000 vezes pior. Porque não tem formação? Não é por isso, é porque não tem vontade de trabalhar. O que eu vejo na atual gestão, não só para com a Secretaria de Saúde, mas para com as demais secretarias do município, é algo chamado preguiça. E preguiça, eu costumo dizer preguiça, vadiagem, é uma coisa que não pode faltar em quem quer ser prefeito, em quem é prefeito, em quem é vereador, em quem é secretário. Ele tem que ser uma pessoa incansável, ele tem que ser uma pessoa que tem intrepidez, polivalência, acreditar e ir para cima. Do contrário, é muito triste ele ocupar o cargo, porque quem sofre somos nós, população. E o que, falando sobre a gestão atual hoje, questão a segurança, né, da cidade. Você acha que a cidade está segura? Você acha que tem como melhorar mais? O que você pode estar vindo a fazer? Novamente, Fernando, extremamente importante a questão da segurança da cidade. A cidade, ela é hoje, a gente tem mil e um caminhos, né, de melhoria da segurança. O primeiro deles é a lição de casa. Mas qual que é a lição de casa? Iluminação. A cidade, ela não é iluminada. Logo, então, cidade não iluminada é um foco da bandidagem, porque se não tem iluminação, é fácil o furto do celular. Se não tem iluminação, é fácil o cara enquadrar um carro e furtar o carro ou roubar o carro, né? Tem diferença de furto e de roubo, 155, 157, são diferentes uma coisa da outra. Eu não vou aqui tratar de cada um, até porque o momento não permite, o tempo nosso é curto, mas furto é uma coisa, roubo é outra. Roubo é emprego de mão armada, a lei de mão armada tem que ter violência aí. Tem a mão armada, mas a violência, e grave ameaça. O furto, não necessariamente. O furto, então, a gente tem hoje aí uma sucessão de acontecimentos dentro do próprio município de Ferraz de Vasconcelos, na segurança, que eu não culpo a guarda, viu? A guarda municipal. Até porque tem uma função diferente da polícia militar. Mas eu culpo novamente a omissão do poder público em não se articular com o Estado e não fazer acontecer a segurança no município. Primeira omissão é do poder público. Ele não mostra que está fazendo a parte dele. Por isso, ele não tem, hoje, uma moeda de troca, num bom sentido, de falar para o governador do estado: olha, governo, eu tenho cumprido o meu papel como prefeito, eu tenho iluminado a cidade, eu tenho deixado a cidade limpa, eu tenho deixado a cidade sem buraco, eu tenho deixado a cidade em condições perfeitas. O que está me faltando, governador, é a polícia militar. A polícia militar está faltando no município. Não. Município apagado, até polícia tem medo, porque policial, embora tenha farda, mas eles são seres humanos. Eles têm medo igual eu, igual você. Então, assim, o maior problema da nossa segurança está no prefeito. E, mais uma vez, eu bato na mesma coisa que eu bati na saúde. É um prefeito omisso, é um prefeito preguiçoso, e a sua preguiça faz com que o município não avance. A preguiça do Zé Biruta é a maior causa da ausência de avanço municipal, e é a maior causa do número de furto, de roubo, de furto, de roubo, e de tudo que vem acontecendo de mal na área aí do que tange aí a segurança pública do município. Sobre as escolas estarem voltando da pandemia, você é a favor ou contra que as escolas voltem a funcionar agora em setembro? Da sua pergunta, acho que essa é a mais difícil, viu, Fernando? Porque o que acontece? Um prefeito, ele tem que ter algo chamado prudência. Prudência. Se ele não tiver prudência, também ele não serve para ser prefeito. A sua pergunta, eu não consigo dizer a favor ou contra, eu tenho que te falar a verdade. Primeiro, para nós darmos essa resposta, nós precisamos de dados efetivos, dados oficiais que a prefeitura, ela esconde. Nós não sabemos, por exemplo, vou começar pelas creches, né? Nós temos as creches no município, né, que atende as criancinhas. Até te aconselho, você como uma pessoa que tem feito trabalho nessa área de jornalismo, nessa área
de comunicador, e a pessoa que se mantém informada, por isso que faz boas perguntas, te aconselho a você tentar levantar, para ver se consegue, o número de crianças infectadas pelo Covid-19 em Ferraz, o número de bebês que foram infectados pelo Covid-19 em Ferraz. Se você pode voltar a uma creche, se você não tem esses números na mão, eu entendo que não, é imprudente. Volto, as escolas, sabendo o número de crianças que têm o problema da Covid-19, ou que estão fazendo um tratamento, se sabe o número de crianças, eles dão um dado geral, mas a gente não sabe nesse dado geral sobre quem eles estão falando, qual é a média de idade, quem são as pessoas aqui que estão se direcionando esses dados gerais que a prefeitura vem dando, que eu acho um dado muito subjetivo, né? Não é um dado que dá clareza para a população, e aí, com base na ausência de clareza da população, com base nessa ausência total, imagina você ter um filho e você mandar o filho para a escola, onde as escolas ainda até, nem os telhados eles arrumaram, tem um monte de escola com o telhado vazando. Eu passei em algumas escolas que os banheiros das meninas, porta aberta. O problema, mais uma vez, é a omissão. Você imagina se o cara não cuidou das escolas, se o cara não reformou as escolas, se você tem escola ainda pingando com goteira, se você tem escola que não tem porta no banheiro, como que pode voltar a ter aula numa escola que a menina, para ir no banheiro, ela precisa de uma outra menina vigiando a porta? Eu te pergunto, tem condição você voltar às aulas com uma escola dessa? Na minha opinião, esse prefeito tinha que ser preso. Um prefeito, para mim, que comete uma atrocidade dessa com o menor, com a criança, essa omissão total, eu estou sendo processado por ele e não tenho medo, e sigo dizendo, essas omissões, eu espero do fundo do meu coração que sejam todas elas apuradas pelo Ministério Público, para o José Carlos Fernando Chacon, o Zé Biruta, ele ser processado pelo Ministério Público por improbidade administrativa, por ausência, por omissão. Quem não faz, quem tem obrigação de fazer, comete omissão dentro do poder público. E isso tem sido o maior mal da cidade na atualidade, nessa gestão, chamado José Carlos Fernando Chacon, o Zé Biruta. Já que você citou o processo, você poderia falar sobre ele, o que seria? Na verdade, ele está me processando porque eu falei nas minhas lives e postei nas comunidades que as ruas estão cheias de buraco. Ele alega que não tem buraco na rua, que as ruas estão sem iluminação. Ele alega que isso é mentira, que ele asfalta as ruas, que ele ilumina as ruas. Ele alega que está tudo bem na cidade, que ele tem trabalhado muito, que a cidade está uma maravilha, que o atendimento está ótimo, que tudo que eu alego é mentira. E eu sou só um reflexo da população, e eu sou só um reflexo dos moradores da cidade que estão indignados. Você pega seu carro, você vai dar uma volta, você não consegue passar com seu carro em lugar nenhum. Imagina você, cadeirante, Fernanda, como você anda por Ferraz? Eu não sei, porque o cadeirante anda num verdadeiro queijo suíço. Eu tenho dó de pessoas como você no aspecto de que, como vocês conseguem andar? Olha, pega uma mulher com salto alto. Uma mulher com salto alto não anda, porque ela afunda o salto dela em tudo quanto é buraco. Ela tem que sair do Margarida, se ela for, apesar que do Santander, pensando aqui um pouquinho mais para baixo, Margarida está mais para cima. Mas do São João até a estação, quando a pessoa desce pela rua, que vai ali sentido Verã, né? A rua Tito Temporim, que vai sentido Verã, para você ir sentido a estação, é incrível o tanto de buraco na calçada e na avenida. Então, do mesmo jeito que os carros se arrebentam, uma mulher não consegue andar de salto naquela calçada. Quanto mais o cadeirante. Imagina a situação deplorável que a gente está aí. E falar isso gerou nele uma tristeza em dizer que eu estava ofendendo ou mentindo. E aí, por isso, ele está pedindo indenização por eu falar que a rua está cheia de buraco, que a cidade está toda esburacada, que ele é um mal para a cidade de Ferraz de Vasconcelos, como eu já tinha falado na sua pergunta anterior. Ele passa a maior imagem da omissão da história do município. Não existe maior omissão do município, a não ser... não existe maior omissão no município
que não se assemelhe que se assemelhe com a omissão do Zé Biruta. Ele é o maior omisso da história da cidade. E isso que gera para nós um monte de problema, e isso que essa minha fala ocasionou o processo. Pode ser que ele me processe de novo por estar falando de novo que ele não tapa buraco, que ele não ilumina a rua, que ele total, que ele no atendimento é péssimo, que ele demora muito, que o hospital, o posto de saúde que ele construiu no Margarida foi uma mentira, que ele não reformou nada, que ele, o senhor Fernando Felipe, é um modelo de mentira, de enganação e de omissão. Então, é por isso que ele me processou, e eu seguirei dizendo que o Zé Biruta é a pior coisa que aconteceu na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Espero, do fundo do meu coração, que a nossa sociedade de Ferraz nunca mais pense num Biruta. E pensamos numa pessoa com formação, numa pessoa séria, numa pessoa compromissada com o município, numa pessoa que não confunda, uma pessoa que não diga que a sociedade é gado, porque a sociedade não é gado, que você conduz de qualquer forma, tem que ter respeito. Bom, eu ia te perguntar sobre os buracos, né? De Ferraz, sobre a iluminação e tudo mais sobre isso, que realmente, né, é um problema em Ferraz de Vasconcelos. Eu, como cadeirante, né, e morador do município, posso falar, né, que não dá para se locomover nas calçadas, devido aos buracos e devido aos postes que ficam sempre no meio das calçadas. Que eu acho assim, é uma multa de uma ignorância colocar um poste bem no meio da calçada, sabendo que ali passa deficiente. Impossível passar. Então, eu queria te perguntar, você vindo a prefeito, o que você pode estar resolvendo sobre isso, até porque a prefeitura de Ferraz mesmo, ou a Câmara Municipal, ou a Secretaria da Ambulância, fica inviável para a pessoa com deficiência estar se locomovendo até os locais. Olha, o município ele tem que ter, em primeiro lugar, o número de pessoas com deficiência no quesito cadeirante, que é um caso. Porque a deficiência não é só o cadeirante, você sabe disso tão bem ou melhor que eu, né? Então, assim, o prefeito ele tem que ter dados na mão. Primeira coisa, como eu te falei, eu sou técnico, eu não falo com base em achismo. Eu não sou nascido do Google, eu sou nascido do livro. E o livro sempre me ensinou a pesquisar e a respeitar as pessoas. E pessoas com deficiência, um prefeito ele tem que ter dados sobre essas pessoas. Quantos cadeirantes tem no município? Talvez você saiba, o prefeito não. Dependendo do número de cadeirantes, de pessoas, por exemplo, às vezes que não tem uma perna ou que anda com muleta, que são coisas distintas, diferem-se um do outro. Tem um que tem mais dificuldade, outro tem menos. Se ele não tiver esses dados, ele tem que passar a ter. Tem pessoas que não conseguem levantar da cama nem com cadeira de roda, que é outro caso. Então, ele tem que ter isso que são dados. E aí ele tem que ter ambulância para um determinado tipo de pessoa. Ele tem que ter, hoje, no município, todo um trabalho de interação com esse tipo de pessoa. Por isso que eu citei lá atrás que tem que ter uma coordenadoria dessa área, ou uma diretoria, ou uma própria secretaria, onde pessoas como você não podem ter problema, tem que ter solução. Com relação a poste no meio da calçada, eu sou totalmente a jogar fiação para debaixo da terra, subterrâneo. Tem um caminho, tem cidades. Nós não desenvolvemos hoje por falta de planejamento, de competência e de vontade de fazer. Então, não tem planejamento, não tem competência e tem a preguiça. Aí nada anda. Então, você tem que ter aí um 0800 do município, um 131, 141, 151, coloca um número para atender essas pessoas. Tem que ser em tempo imediato, tem que ser em tempo real. A gente já está em 2020, a gente já está no momento aí tranquilo para a gente conseguir resolver problemas que são simples. Tudo que você está me falando não é nada difícil, nada impossível,
e nada que não dá para resolver rápido. Calçamento tem que ser rápido resolvido. Isso não é só você, é todo mundo, sabe? E as pessoas parecem que o cadeirante é diferente. Não, vocês têm um pouquinho mais de deficiência, isso é natural, mas tem que haver respeito pelo ser humano. Tem que haver respeito pelo cidadão. A dignidade da pessoa humana, ela tem que, de alguma forma, ser aí respeitada, para que a gente não possa estar, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, fica fazendo discussão dos mesmos temas. Por quê? Por total ausência do poder público. Então, essa omissão do poder público, ele tinha que indenizar todos os cadeirantes, todas as pessoas como você. O poder público tinha que indenizar vocês até fazer algo. Entende? Tem que manter uma indenização diária até fazer algo, porque se não for desse jeito, eles não vão dar o devido respeito. Meu caso é diferente. Eu já fazia, eu quero continuar fazendo. Eu já fazia como secretário, já fiz como vereador, quero seguir fazendo. Só preciso de uma única coisa, que vai ser oportunidade. E eu sei que no momento certo, as pessoas de bem, as pessoas de consciência, eu quero pessoas do bem do meu lado. Que a pessoa do bem quer o bem, igual você. Pessoas do bem quer o bem. Pessoas do mal, infelizmente, quer pedir dinheiro, quer vir, igual o político que vive pegando dinheiro, tem pessoas que vivem pegando dinheiro de quem dá dinheiro fácil. Pessoas do bem não querem isso. Sou uma cidade melhor. Então, a essas pessoas que eu me dirijo. Pessoas que são bem, que uma cidade melhor, olha, pode contar comigo. É isso que eu costumo dizer. Quero aproveitar, agradecer a todos que estão aqui na live, né? Nos acompanhando. Peço que curtam, comentam e compartilhem a live para que possamos trazer mais pessoas para estarmos informando, né? Trazendo mais novidades sobre o município de Ferraz. E vamos falar agora de segurança da mulher, né? Em questão à mulher, que eu vejo muitas mulheres reclamando que agora com essa pandemia sofrem agressão doméstica, né? O que você pode você como advogado pode estar falando sobre isso? Ô, Fernando, você vai ter que fazer perguntas difíceis assim para os demais, hein, Fernando? É brincadeira. É o seguinte, mulher tem que ser respeitada. Primeira coisa, mulher tem que ser tratado da mesma forma que eu mencionei na minha fala anterior. Não é possível que nós vamos viver dias e dias e discutir as mesmas coisas, né? Isso, para mim, é uma coisa horrenda, ter que ficar falando a mesma coisa. Será que as pessoas não entenderam que mulher tem que ser respeitada? Será que as pessoas não entenderam que mulher não nasceu para ser espancada por ninguém? Mulher é quem nos gerou, mulher é quem merece respeito. Então, Fernando, a delegacia da mulher, ela vai ser minha prioridade no meu governo. Quero nem saber. A delegacia da mulher vai ser minha prioridade. Detalhe, viu, Fernando? A delegacia da mulher não vai ser escondida, não. Vai ser no centro da cidade. Delegacia da mulher no centro da cidade. Você sabe por quê? Não é só a delegacia da mulher. Vai ter a delegacia da mulher e eu vou ter um centro de apoio à mulher. Por quê? Muita mulher tem medo de falar. Então, às vezes, quando você tem um centro de apoio com psicólogos atendendo ali, com pessoas especializadas, essa mulher ela vai para desabafar com o psicólogo. E o psicólogo ou psicóloga ajudará essa mulher a conseguir ir até a delegacia. Porque o maior problema hoje da questão, não só da que envolve a mulher, é o medo. O medo faz com que muitas mulheres espancadas continuem sendo espancadas, né? Eu sei que cada caso é um caso, né? Não dá para a gente ser extremista, dizer que todos os casos são iguais, mas, assim, o maior problema também acaba sendo o medo da mulher, que ela se omite, né? E aí ela falta para ela uma segurança. E aí eu tenho duas coisas. Primeiro,
um tratamento psicológico, né, onde a mulher pode ser atendida aí, como eu falei. Esse departamento psicológico vai ser totalmente vinculado ao poder público municipal. Por quê? Porque as vítimas de espancamento, as vítimas de maus tratos, o que acontece? Muitas vezes ela não tem para onde ir. Então, se eu sair da minha casa hoje, eu vou para onde? Eu não tenho nenhuma dúvida que o poder público tem que dar lugar para essa pessoa, para ela ter coragem, e aí, em parceria com os órgãos, com a OAB, com a Defensoria Pública, esses órgãos acionar a justiça de forma clara, de forma correta, e de forma a defender esse interesse dessa mulher, deixar com que esse agressor fique longe dela e que ela venha assumir o que de fato é dela, porque eu vejo a agressão como uma das piores coisas que tem no ser humano. Para mim, não deveria existir agressão. O que deve existir é essa relação humana que nós estamos tendo, esse debate que nós estamos tendo, essa educação. As pessoas têm que respeitar um ao outro, tanto o homem com a mulher com a mulher, homem com o homem, etc. Não é para a sociedade viver em guerra. Mas já que existe, a gente tem que combater essa guerra feita desses homens mau caráter contra essas mulheres, né? Acaba sendo o sexo mais frágil no quesito força. Não quer dizer que a mulher é mais frágil, porque a mulher está evoluindo muito em todos os aspectos. Vejo mulher aí despontando em tudo quanto é área. Isso também gera em muitos homens uma ciumeira lascada que não aceita ter uma mulher mais competente do que ele ou melhor do que ele em determinados departamentos. Isso é natural. Quem estuda mais, quem busca mais, vai sempre estar de uma forma melhor, mais atualizada e profissionalmente melhor. E com essa pandemia, hoje os casais em casa, os homens violentos, começou a mostrar sua cara de uma forma muito maior. Mas meu foco principal é, como eu disse, um centro de atendimento a essas mulheres e a delegacia da mulher. E as mulheres que não têm condição de se manter financeiramente, a prefeitura, através do Departamento da Promoção Social ou alguma outra secretaria, ia se discutir, resolver esse problema. Pode ser até a Secretaria de Saúde, resolver esse problema para ajudar a manter essa mulher e tirar esse louco das ruas, tirar esse louco de perto dessa mulher, porque um homem que bate em mulher, para mim, não é ser humano, não. Esse é um cara problemático e ele não pode viver em sociedade. Sobre o Hospital da Mulher, né, que não funciona, tem muitas mulheres que não têm condições de estar fazendo acompanhamento, né, nos médicos, em questão financeiramente, em questão que os postos também não funcionam. Qual o projeto que você pode estar colocando para selecionar esses problemas? Então, na verdade, não funciona porque não tem prefeito, não funciona porque não tem governo, não funciona porque não tem secretário, não funciona porque falta tudo. E onde falta tudo, falta o principal, que é a eficiência, Fernando. Eu penso como um advogado que atua em prol do poder público, que atua contra o poder público. Nossas principais teses é essa omissão total. Então, eu vejo que o município que não cuida dos seus tem que indenizar os seus. O Hospital da Mulher, da mesma forma, não tem hoje uma condição de tratamento, de atendimento, por falta de prefeito, falta prefeito de verdade. O que tem que ter é um prefeito, tem que ter uma pessoa que não tem preguiça, tem que ter uma pessoa que senta com os principais técnicos e desenvolve o problema. Por isso, nós temos que ter na mão sempre dados. Quais são os dados principais que assola hoje o município de Ferraz no quesito de mulheres com ausência de tratamento? Eu tenho que saber, né? Então, você vai ter tudo em mãos, vai dar uma solução perfeita para os problemas de maior relevância. Tem os problemas de maior relevância e problemas de menor relevância. E aí não é só isso. E com isso é fazer parceria e fazer acontecer. Do contrário, o próprio poder público tem que indenizar essas mulheres, tem que indenizar para que elas vão para um lugar onde se consiga fazer. O atual, eu digo que isso é para o caso atual. Comigo não acontecerá, porque o que eu vou trabalhar de verdade é fazer o poder público acontecer para que essas mulheres não fiquem sem atendimento e muito menos a população sem atendimento.
Tá horrível isso. Isso aí mostra que o prefeito ele é fraco, um cara muito fraco, muito ruim, né? Muito ruim. Ele não consegue solucionar problemas básicos de saúde. E sobre mães, não só de pessoas com deficiência, mas também mães de pessoas que precisam ficar em casa para cuidar do seu filho porque não tem vaga na creche ou porque o filho é muito pequeno. Qual o programa que vocês poderiam implantar na prefeitura para que essas mães possam trabalhar em casa, né? Tipo, eu conheço algumas mães que são artesãs e não vendem os seus artesanatos porque não tem espaço para vender, sendo que a prefeitura cobra, né, já estarem colocando barraca, essas coisas. Então, e como que elas irão pagar se elas não têm outra renda? Então, Fernando, primeiro que eu vejo artesanato como cultura. E eu vejo artesanato como propriedade intelectual. E eu vejo artesanato como arte. Então, na minha gestão, artesanato não pagaria. Artesanato teria um espaço próprio para o artesanato, até porque isso enriquece a cidade. Feliz do prefeito que tem artesãos e artesãs na sua cidade. Eu, como prefeito de verdade, tombaria como patrimônio histórico os nossos artesãos do município de Ferraz. O único candidato a prefeito que está conversando com você que está dizendo isso, hein? Tombamento da propriedade histórica, intelectual, cultural, chamado artesanato em Ferraz de Vasconcelos. Total liberdade a elas, espetacular. E sobre as cestas básicas dos alunos municipais, né? Que, igual, eu não sei se você está acompanhando algum trabalho meu, por último, com a Decobriano, né? A cesta básica municipal dos alunos que não receberam, né? Da prefeitura, que é direito dos alunos, já que muitos alunos vão para a escola para ter pelo menos o direito de um alimento, né? Já que muitos pais não têm condições de dar nas suas residências. O, o que você acha da prefeitura não tá dando essas cestas básicas? Volta no que eu venho falando e batendo na tecla. Parece ser repetitivo, mas isso é uma omissão total do poder público, isso é uma omissão total do prefeito, isso é uma ausência de planejamento, isso é uma ausência de números, de quantas pessoas eles teriam que doar ou não. Eles se perderam no meio do caminho e hoje a gente tem essa ausência de solução desse problema que eu falei, é um problema também pequeno. Nossa, que problema simples. Como que o prefeito não consegue doar cestas básicas? Como ele não consegue licitar para comprar cestas básicas para doar? Como que o prefeito ele pega as cestas básicas do governo do estado e vende como se fosse ele que tivesse comprado ou doado? Ou seja, um prefeito despreparado, omisso, sem planejamento e sem respeito pela população, nenhum respeito. Jamais aconteceria isso. Um prefeito que não consegue comprar uma cesta básica, ele não deveria nem estar no cargo de prefeito, porque ele é muito ruim mesmo. A cidade, infelizmente, elegeu o pior prefeito da história da cidade. Espero que isso não se repita. Precisamos de pessoas inteligentes, competente, preparada, que saiba, de fato, resolver os problemas da população. Bom, gostaria de agradecer a sua presença aqui na live, né? De ter liberando um pouquinho do seu espaço para que a gente possa mostrar um pouco do seu trabalho, né? Que vem desenvolvendo na cidade. Pessoal, quero agradecer a todos pela participação da live. Quero pedir para curtir, comentar, compartilhar. Por quê? Porque isso vai me ajudar, isso ajuda muito para que eu possa estar trazendo mais pré-candidatos
para que vocês conheçam e também um pouco mais dos problemas da cidade e das regiões. Muito obrigado, Clóvis, por estar aqui e vamos encerrar mais uma live. Tá bom? Fica todos com Deus. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Lembrando que sexta-feiras temos entrevista com o tio Bola, que é pré-candidato a vereador, e temos entrevista dia 31 com o Dr. Rafu. Espero todos vocês aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui.